que esta quinta-feira sobre a sua vida, o mar não está para peixe, você não está pescando nada, como Pedro, que trabalhou a noite toda e não pescou nada. Então eu quero declarar para você pesca maravilhosa, que Deus faça vir o sobrenatural sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele é Deus que age quando ninguém espera, no inesperado. Foi isso que Ele fez. Pedro não esperava. Foi algo surpreendente, mas ele obedeceu. Então, aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia não ter saída, não ter mais jeito, foi o que Deus fez. Eu quero declarar isso para você. Ainda que você venha trabalhando sem esperança, sem perspectiva, sem motivação, porque você imagina o desânimo, você imagina a preocupação, o desespero de Pedro, que não tendo dinheiro para pagar os impostos, correndo risco, mas Jesus entrou em cena. Eu quero dizer para você que Jesus está entrando na cena. Jesus está entrando em cena na sua vida. Jesus está entrando na cena, em cena, para poder mudar a sua história. Quando Jesus entra na cena, tudo muda, tudo se transforma. Você pode ter certeza disso. É isso que ele faz. Quando Jesus entra em cena, tudo muda, tudo se transforma, tudo se liberta, tudo acontece. Você olha para um lado, você olha para o outro, nada está acontecendo, mas de repente, como aconteceu quando Paulo e Silas estavam lá aprisionados, de repente veio um terremoto. As cadeias se abriram. É isso que Deus está fazendo agora, indo em direção a você. Então, deixa aí nos comentários. Deus está entrando na minha vida agora. Deus está entrando em cena. Deus está entrando na minha vida. Pode ter certeza disso. Ele está agora entrando na sua casa. Deus está entrando no seu lar. Deus está entrando no seu coração. Deus está entrando em ação. Deus está entrando em cena agora para mudar essa situação, como mudou a de Pedro, como mudou do cego de nascença, rapaz. Quando ele mandou o menino lá no tanque de Siloé, Jesus entrou em cena. Jesus entrou no mover, entrou ali ele entrou no episódio ali do negócio. Olha só, ele muda a história. Quando Jesus entra em ação, tudo muda, rapaz. Não tem jeito. Ele nasceu cego. Não foi o pai nem a mãe dele que pecou. Os discípulos perguntaram, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus, nenhum nem outro. Foi para a glória de Deus se manifestar. Então, eu estou profetizando isso agora sobre a sua vida. Jesus está entrando em cena para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Jesus está entrando aí agora, rapaz. É muito forte isso. Ninguém está acreditando. As pessoas pensam, e aí? Como que isso aconteceu? Aí você vai poder falar, o meu Deus entrou em ação. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida, ele entrou no negócio, ele entrou na minha empresa, ele entrou no meu casamento. Mas vocês não iam separar? Mas seu filho não estava viciado nas drogas? Ele entrou no meu filho. Como ele entrou no barco de Pedro, rapaz. Anota isso aí para mim, pelo amor de Deus. Ele entrou no barco. Ele entrou no barco. Ele entrou na casa. Ele entrou no barco junto com Pedro para pescar. Ele entrou em cena, rapaz.
Está dando para você entender como é que é forte? Então, eu quero que você pegue a visão, porque tudo que nós falamos aqui é para mudar a sua história, é para mudar a sua vida. Por isso que não pode esfriar. Eu quero falar hoje do esfriamento do amor. Mas não é do amor carnal que as pessoas estão tendo do marido, da esposa, não. Um amor, como se diz aí, o amor conjugal, não. É um amor como está aqui escrito, ó, que Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Tinha obras, tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha amor. E Jesus chamou a atenção daquela igreja. Hoje o Espírito Santo reacende o fogo nos corações frios. Deus quer acender esse fogo, rapaz. Deus quer acender o fogo da fé. Infelizmente, muitas pessoas que eram fervorosas de oração, de vigília, de comunhão, de intimidade, hoje vivem frias espiritualmente. Por que Deus não entra em cena? Por que Deus não entra na casa, não entra no coração, não entra no barco, não entra na empresa? Por que Deus não entra em ação? Porque muitas pessoas perderam o amor. Nós estamos falando aí, dando alertas. 5 dias de alertas, 5 séries aí proféticas. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você não pode deixar o amor se esfriar por causa da multiplicação de iniquidade, de pecado que as pessoas estão vivendo. Sai fora do pecado, abandona o caminho errado, abandona as más companhias, abandona a mentira, abandona a vida errada, abandona. Não faça concessão, não fique flertando com o pecado, não fique flertando com a mentira, com o engano desse mundo. Se volta para Deus poder se voltar para você. Está escrito, chegai-vos a mim, ele chegará a vós outros. Se arrependa. Aí você vai, Deus vai te dar asas de águia. E aí você vai transbordar no Espírito. E aí ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. O povo de Israel jamais imaginaria que saía da escravidão. Eles sabiam que tinha promessa de Abraão, mas já não acreditavam mais, não tinha mais esperança. Quanta gente não tem mais esperança, porque passou aí anos e anos e a pessoa está vivendo aquela vida insossa, aquela vida de dor, de aflição, de sofrimento. Quantas pessoas já estão desacreditadas, desesperançadas, sabe? Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas? Então, não deixa isso acabar, não. Não deixa o fogo se apagar, não. O fogo arderá continuamente no altar. Vamos nos apegar à palavra, vamos nos apegar a Deus. Vamos nos voltar para Deus. Não vamos deixar, não, o dever de orar sempre. Não vamos deixar de ser fervorosos, não. Paulo diz, sede fervorosos de espírito. Quantas pessoas não estão orando mais, estão ficando frias e mornas, perderam o primeiro amor. Então, vamos plantar, vamos semear. Quem semeia amor, colhe restauração. Quem semeia perdão, colhe cura. Colhe cura, perdoa. Você quer restauração? Planta amor, semeia perdão, semeia honestidade, lealdade, semeia fidelidade, semeia comunhão. O Espírito Santo vai te honrar, vai te abençoar. Você vai viver nova estação, você vai viver um novo tempo, você vai viver uma nova época, um novo tempo, muda a chave, vira a chave, um novo ciclo. Sai da estagnação, sai da procrastinação, sai da acomodação, sai dessa estagnação espiritual que você está vivendo, sai da religiosidade. Nós falamos semana passada do perigo da religiosidade, do perigo da distração, do perigo da incredulidade, do perigo da ansiedade, do perigo da infidelidade, do perigo da incredulidade. Vamos viver a fé, vamos semear nossas sementes, vamos viver a fé do reino, vamos viver a missão. Deus tem missão, Deus tem ministério para você.
Vamos viver o chamado. Vamos sacrificar, vamos obedecer. Aí você vai entrar em outra dimensão. Vai viver outra dimensão, vai ter revelação, vai ter direção, vai ter inspiração. Vamos mergulhar, vamos ter profundidade na palavra. Vamos viver isso aqui, ó. São dois mundos. São dois mundos. O mundo da terra que os olhos veem e o mundo espiritual que é invisível. Você vai viver um mundo visível, um mundo espiritual, um mundo invisível. Mas tudo passou a ter forma. Tudo passou a ter forma pelo mundo invisível. Antes das coisas visíveis aparecerem, existirem, veio pelo invisível. Então vamos orar agora. Aí, olha só, a nação dos escolhidos não existia. Eu não sabia, mas no coração, na mente de Deus já existia. E olha a forma que ela tomou. Olha aí, Campinas, Tatuapé, Belo Horizonte, Curitiba, Santo André, Guarujá, Portugal e as outras. Eu também não sei, mas elas já existem. Elas já existem. A Igreja Nação dos Escolhidos já existe aqui, ó. Olha que coisa forte. Isso é palavra profética. É palavra profética. A Igreja Nação dos Escolhidos já existe em todos os lugares. A Igreja Nação dos Escolhidos já existe. Não existia para mim. Não existia para essas pessoas aqui. Não existia para os pastores. Mas já existe para Deus. A Igreja Nação dos Escolhidos não existia para mim. Eu não sabia. Eu não imaginava. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha esse projeto. Mas já existia para Deus. Sabe por quê? Porque Jesus entrou. Entrou no barco, entrou nesse negócio, entrou nesse projeto. Não existia para mim. Eu não imaginava, eu não projetei isso. Eu não sonhei com isso. Eu não pensava nisso. Eu não almejava, nem maquinava, nem sonhava com isso. É plano e projeto de Deus. Agora, sabe por quê? Porque eu estou sempre semeando fé, amor, perdão, coragem. Minhas sementes eu estou semeando há 30 e poucos anos. Não vou parar de semear. Não vou parar. Semeia toda vez que você deixa de semear, você está retendo a sua semente, você está retendo as promessas de Deus na sua vida. Toda vez que você deixa de semear o perdão, o amor, a fé, a confiança, a perseverança, a coragem, a ousadia, você está deixando de semear, você está retendo as promessas de Deus em você. Você está tardando, você está impedindo as promessas de Deus de se cumprir na sua vida. Você está impedindo isso aqui, ó, de se materializar em você. Deus não é culpado de você estar colhendo derrota, miséria, fracasso, dor, pobreza, escassez, insucesso. Você está plantando no solo errado. Você está plantando no lugar errado. Você não está plantando em Deus, você não está plantando a palavra, você está plantando num lugar que não é fértil. E aí você vai colher dor. Então planta a sua semente, começa agora à noite. Planta isso, seu R$1, seu 10, seu 15, seu 20, seu 30, e planta amanhã nas vidas das pessoas. Vai lá, pede perdão. Planta fervor, planta oração, planta confiança. Amanhã nós vamos falar, último dia, né? Dessa semana, sexta-feira, falsos discursos, engano espiritual. Eu estou te alertando, hein? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus, não é forte? Não é o Bispo Marcelo falando para você que não, hein? Não sou eu falando, não. O Espírito Santo está falando para você, hein? Deus está te revelando, trazendo aí esses sinais. É o momento da oração. Meu Deus, muito obrigado. Só tenho a agradecer por essas revelações do Espírito, por essas direções infalíveis. Muitas vezes o meu corpo está cansado, a minha mente está esgotada. O corpo está moído, a mente está esgotadíssima. Mas é o preço
eu estou semeando, meu Pai. É a minha semente diária. Porque eu creio na colheita incontável de almas. Eu quero almas. Eu quero pessoas transformadas. Abençoa as sementes dessa pessoa que tem sido coluna nessa obra. Abençoa as pessoas que têm entendido essa visão. A Igreja Nação dos Escolhidos já existe, meu Pai. Em lugares que eu jamais imagino. Eu sei que a gente vai chegar, eu sei que o Senhor está levantando uma nação de homens e mulheres. O Senhor está levantando homens que vão patrocinar essa obra. O vento está soprando. O Senhor está operando agora em todo o continente, em todos os continentes, de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor está levantando aqui uma nação de homens, mulheres de todo o planeta Terra. O vento que soprou no Mar Vermelho está soprando. Sopra, Jesus. A gente quer a salvação, o teu reino, pessoas que estão nas trevas, no cativeiro do cão, do inferno, de Satanás, mas vão sair de lá. Eu estou profetizando. Solta, diabo, a vida, solta, como Moisés falou, solta o meu povo, Faraó. Solta o meu povo, Faraó. E o diabo está soltando agora. Ele tem que soltar agora, pelo poder da palavra de fé, da unção e na autoridade que o Senhor me deu sobre o inferno. Ele tem que soltar a vida, a alma das pessoas. Oh, meu Pai, eu creio nas manifestações do Espírito, nas 7 manifestações do teu Espírito. Oh, meu Deus, eu te agradeço pela tua bondade. Prospera e abençoe, cura e liberta. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Eu profetizo que a tua alma seja revestida da glória de Deus, que o seu corpo seja templo do Espírito Santo, que você seja revestido de unção. Nasça de Deus. Deus visita você agora. Há uma visitação. E Deus te leva a outra dimensão espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Domingo, hein? Eu vou estar 10 horas da manhã no Tatuapé e 7 horas da noite em Campinas. E os pastores nas igrejas, Nação dos Escolhidos, nós esperamos por você. Deus abençoe abundantemente.